noite abordar o tema Reconstruindo Relacionamentos. Capítulo 2 de Neemias, verso 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido derrubadas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Meus irmãos, Romanos capítulo 12, verso 17 e verso 18, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Se nós queremos desenvolver bons relacionamentos saudáveis, se nós queremos nutrir relacionamentos saudáveis, nós temos que colocar em prática esta palavra do apóstolo Paulo. Olha, você não retribua a ninguém mal por mal. Esta é uma medida de prevenção para que a gente não precise reconstruir relacionamentos. Se nós tivermos a maturidade e o entendimento de nos relacionar bem com todas as pessoas, nós não vamos precisar reconstruir relacionamentos. Mas Paulo vai mais adiante: não retribua ninguém mal por mal. Ele diz: procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se nós procuramos agir de maneira correta, de maneira sensata, de maneira ética, de maneira madura e saudável, irmãos, os nossos relacionamentos não vão passar por rupturas, eles não vão ruir e, portanto, não vão precisar ser reconstruídos. Paulo vai mais adiante, ele fala: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, se nós olharmos para o texto de Romanos, nós vamos ver que relacionamentos quebrados são, na grande maioria, por parte de falhas que nós cometemos nesse relacionamento. E se ele é oriundo de uma falha, naturalmente eu estou incluído nesta falha, porque eu só vou ter um relacionamento rompido com alguém, e não há como eu romper um relacionamento se eu não estou envolvido no processo. Se algum relacionamento meu está frágil, está rompido, está quebrado, é porque em algum momento eu também fui parte. Eu falhei nesse processo e diante desta realidade. Quando Neemias chega aqui em Jerusalém, ele não demora para colocar em execução o seu projeto. No domingo passado, o pastor Hilton, ele abordou todo o capítulo 1 e todo esse capítulo 2, trazendo a experiência de Neemias.
Mas agora nós estamos vendo Neemias chegando à cidade de Jerusalém e ele não demora para descobrir que o seu maior problema era não os inimigos de fora, mas eram os inimigos de dentro. Olha o que diz no verso 10 aqui do capítulo 2. Quando Neemias chega em Jerusalém, aqui nós temos a citação de Sambalate, de Tobias. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Essas pessoas, eles eram inimigas dos judeus. Eles eram aquilo que eu chamo aqui de pessoas de fora. Então Sambalate, Tobias, e depois lá no verso 20, o árabe Gesem, eles são o que eu intitulo aqui daqueles de fora do relacionamento, ou aqueles que estão de fora do acontecimento. Só que, ao nós olharmos o texto, nós vamos compreender a sensibilidade de Neemias e talvez por uma descoberta que ele tenha feito. Por que ele não revela para os líderes, para os sacerdotes, para os judeus, para os oficiais, aquilo que ele tinha proposto no coração? Porque Neemias deixa isso muito claro, irmãos, no verso 13, eu fui examinar o muro, eu saí para passear. No verso 16 ele fala, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, não sabiam nada daquilo que eu tinha proposto no coração. Por que isso? Porque segundo relatos e estudiosos, Neemias havia identificado entre os judeus o que é chamado de X9. Quem é o X9? É aquele que faz fofoca. É aquele que entrega, é aquele que delata. Então, o que acontecia aqui? Haviam judeus que, ao saber de alguma informação, alguma novidade, eles corriam para contar para quem? Para o Sambalate e para o Tobias, que eram os inimigos externos. Então, perceba que o inimigo estava entre os judeus, os adversários, as pessoas mal intencionadas, eram próprios judeus que tentavam contra eles mesmos, revelando intentos e intenções. Por isso Neemias guarda no seu coração aquele propósito. Por isso que o verso 10 diz que quando Sambalate e Tobias ficaram sabendo que tinha alguém que queria o bem de Jerusalém, como que eles ficaram sabendo? Algum X9 delatou essa intenção. E Neemias, sabendo disso, opa, pera lá, deixa eu me precaver. Então, ele faz todo esse trabalho de sondagem, ele verifica tudo, para depois, então, ele lançar o seu projeto diante das pessoas. E lá no verso 20, novamente, a gente vê que quando eles souberam daquilo que Neemias iria fazer, eles zombaram. Sabe, meus irmãos, que às vezes nós temos que ter esse cuidado, porque quando se trata de relacionamento, nós temos que dar a essas relações esse devido cuidado. Pode ser que os sabotadores dos relacionamentos estejam mais próximo de nós que nós possamos imaginar. E pior, pode ser que os sabotadores dos nossos relacionamentos sejamos nós mesmos. Então, quando nós pensamos em relacionamentos quebrados que precisam ser reconstruídos, nós temos que observar quem são esses possíveis sabotadores de relacionamento. O inimigo não era aquele que estava fora, mas era aquele que estava dentro, aquele que fazia concessões. Então nós temos que cuidar, porque em se tratando de relacionamentos, isso também é uma verdade nos dias de hoje. Quantos relacionamentos foram desfeitos por intrigas, por fofocas, por picuinhas, que alguém que estava dentro lançou, jogou isso se torna uma armadilha diabólica para esses relacionamentos serem quebrados. Temos que ter esse cuidado, meus irmãos. Em se tratando de relacionamentos, há uma grande chance de que os sabotadores estejam infiltrados, estejam dentro do convívio onde as relações foram quebradas. Temos que ter esse cuidado. Nós temos que acordar para esta realidade. Gênesis capítulo 27. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 27. O caso de Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 27, verso 41 ao verso 45. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa
da bênção que o seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que lhe foi dito, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. A mãe desses dois rapazes, ela teve um papel muito crucial nessa quebra de relacionamento entre Esaú e Jacó. Os irmãos conhecem a história, não conhecem? Jacó pediu para que Esaú fosse caçar um animal, fazer uma refeição, para que Jacó o abençoasse, porque Esaú era o filho mais velho. Isaac, pai de Esaú e Jacó. Quando Rebeca escuta isso, Rebeca chama o Jacó, que era o filho preferido dela, e fala: olha, Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú, seu irmão mais velho. Ele saiu para caçar. Faz o seguinte: vai no rebanho, pega um bezerro, pega um animal, traz para mim, mata, que eu vou fazer uma janta. Isso você pode ler nos versos anteriores. Eu vou fazer uma refeição, você leva para o seu pai, porque o seu pai vai comer e ele vai dar para você a bênção. Naquela época, naquele contexto, os pais abençoavam os filhos, e o primogênito tinha uma porção, uma bênção especial. Então Jacó vai influenciado, obedecendo a mãe, ele mata o animal, a mãe faz a comida e Jacó leva perante Isaac. E aí, meus irmãos, a astúcia da mãe aqui é algo diabólico, literalmente. Jacó fala assim: mãe, mas o meu pai vai me reconhecer porque o meu irmão Esaú é peludo e eu não tenho pelos. Filho, não tem problema, pega a pele da ovelha que você matar, do animal, e coloca sobre si. Seu pai vai passar a mão, está peludo. Mas mãe, o meu cheiro é diferente. O Esaú era homem do campo, vivia nos matos. Jacó era o piazinho, de prédio, só ficava dentro de casa. Filho, não tem problema, pega a roupa do teu irmão, tem uma roupa jogada na despensa que eu lavei, traz para cá, aí seu pai vai cheirar. A mãe dando todas as instruções para que Jacó chegasse diante do pai e pegasse a bênção que era do filho mais velho. Então, eu estou contando essa passagem para ilustrar esse conceito. Às vezes, as pessoas que vão sabotar as nossas relações, ou vão colocar pimenta nas nossas relações, ou vão jogar a fagulha de fogo na gasolina no nosso relacionamento, são pessoas que estão muito próximas de nós. Por isso, temos que ter sensibilidade, discernimento e estar em oração, para não deixarmos ser influenciados por isso. Se nós refletirmos, nós vamos perceber que os nossos relacionamentos foram afetados mais por culpa de quem está dentro deles do que por culpa daqueles que estão de fora. E aí eu volto de novo ao Gênesis, capítulo 3, meus irmãos. Capítulo 3 do Gênesis, o pecado de Adão e Eva. Lhes pergunto, de quem foi a culpa pelo pecado de Adão e Eva? De quem foi a culpa por eles terem quebrado a relação com Deus? Quem foram os responsáveis por ter essa quebra de relacionamento entre Deus e o homem? Capítulo 3, que nós já lemos lá no começo deste culto, ouvindo o homem, a sua mulher e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, já tinham pecado, já tinham comido fruto, Deus já havia aberto o entendimento deles, já tinham visto a besteira que eles tinham feito. E agora Deus se apresenta e eles não ficam com medo do Senhor e eles tentam se esconder atrás das árvores. Verso 9. Mas o Deus chama o homem perguntando: onde você está? Deus sabia que ele estava escondido. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. Verso 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem que disse que você estava nu, Adão? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi que você comesse? Disse ele, verso 12: foi a mulher que o Senhor me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou a Eva no verso 13: que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Pergunto para vocês, meus irmãos, quem foi o responsável, quem foram os responsáveis, de quem foi a culpa por essa quebra de relacionamento? Foi de Deus? Foi da serpente?
ou foi de Adão e Eva? Eu entendo que a culpa foi de Adão e Eva, a serpente foi um instrumento. Eles poderiam ter dito não, eles poderiam ter resistido à tentação. Então, quando a gente tem relacionamentos quebrados, nós temos que fazer essa análise se de fato nós mesmos não somos os sabotadores dessa relação que se quebrou. Se em algum momento nós também não contribuímos, ou ativa ou passivamente, para que essa relação se quebrasse, se nós não fomos omissos nesse processo, e aí chegou na situação em que nós estamos hoje. A culpa, na minha ótica, foi de Adão e Eva, aqueles que estavam ali envolvidos naquela relação com Deus. Quando nós olhamos para os últimos anos que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso, e eu identifiquei 2 eventos nos últimos anos que foram causadores de quebra de relacionamentos. 2 eventos nesses últimos 2 anos. O primeiro deles, eleição em 2018. Quanta gente brigou por causa da eleição em 2018? Quanta gente brigou com família, brigou com amigo, brigou com colega de trabalho? Não, porque eu voto no 13, eu voto no 25, eu voto no 14, eu voto no 17, no 48. Foi uma sensação difícil, não foi assim? Mas quantas pessoas você deixou de conversar por causa da campanha política de 2018? Quantos relacionamentos se desfizeram naquela época? O segundo evento que eu relato, a pandemia agora em 2019, que começou. 2020. Já estamos, no meio desse processo. Quantos relacionamentos a pandemia, e essa eleição de 2018, eles ruíram. Mas ruíram por quê? Ruíram por nossa culpa, porque nós nos permitimos, nós abrimos brechas para que essas coisas acontecessem. A eleição gerou afastamento pessoal, a pandemia gerou afastamento coletivo. Quanto tempo nós ficamos sem cultos? Quanto tempo a gente deixou de visitar amigos, familiares, pessoas queridas? Esses 2 eventos afastaram amigos, afastaram colegas, afastaram pessoas da mesma família, afastaram clientes, afastaram irmãos, eventos que quebraram relacionamentos nesses últimos anos. O isolamento e o distanciamento não nos afetou apenas em termos físicos, mas eles também nos afetaram nas relações interpessoais. As relações interpessoais foram fragilizadas no meio desta pandemia. Deixamos de fazer visitas. Imagina como é a cabeça e a sensação, o coração de um pastor que não pode fazer visita para suas ovelhas por causa da pandemia. Muitas famílias, lá no começo, agora a gente já está mais habituado, mais acostumado, a gente tem conseguido visitar alguns irmãos, aqueles que nós não temos contato nos cultos e nas reuniões. Mas imagine para um pastor deixar de visitar suas ovelhas, para um filho deixar de ir na casa de um pai e de uma mãe. Como isso foi difícil, meus irmãos. E essa ausência de visitas gerou quebra de relacionamento, gerou afastamento, encontros cancelados. Nós vivemos isso no dia a dia da igreja, aquela festa da cantina depois do culto, uma bênção agora. Acabou quando a gente tem que ir para casa correndo, reuniões, jantares, comemorações. Nós ficamos sozinhos, nós ficamos isolados, nós fomos nos distanciando e os relacionamentos com tudo isso foram esfriando, foram se deteriorando. Diante dessa realidade, os relacionamentos se esfriaram, muitos se romperam, mas não apenas em termos físicos, afetou as nossas relações interhumanas, quebrou, ruiu, destruiu, como os muros de Jerusalém. Quantas famílias estão hoje destruídas? Quantos relacionamentos familiares, pais, casais, quantas relações se romperam nesses últimos 2 anos? Quantas famílias hoje estão da mesma maneira que estavam os muros de Jerusalém, no chão, no meio de cinza, em escombros, abandonados, esquecidos, como o texto fala aqui, sendo objeto de escárnio, de vergonha, de afronta. Quantos relacionamentos, meus irmãos, foram ruídos nesse período em que nós estamos vivendo e nesses dias em que se passaram? Quantas realidades, quantas coisas que nós precisamos rever para reconstruir. Estamos em muitos dos nossos relacionamentos como estavam os muros de Jerusalém.
E sabe o que acontece diante desse cenário? Alguns relacionamentos que já estavam ruins pioraram. A pandemia, o afastamento, essa realidade, ele foi a gota d'água para aqueles relacionamentos que estavam apenas por um fio. Casais se separaram, famílias estão cada vez mais distantes, relacionamentos estão frios. Por quê? Porque já estavam com problemas na sua base. A pandemia apenas revelou essa falha de estrutura e eles não aguentaram, eles não suportaram, eles ruíram e agora estão no chão. Eles não resistiram à pressão, eles não resistiram aos golpes, eles não resistiram às investidas, vieram abaixo. E resta hoje o que, meus irmãos? Entulho. Resta hoje cinzas. E a pergunta é, por quanto tempo vai ficar assim? Meu amado, por quanto tempo o seu relacionamento que está quebrado com alguma pessoa vai ficar assim? Por quanto tempo esta relação interpessoal que você está vivendo, que alguém da sua família esteja vivendo, vai continuar desta maneira? Por quanto tempo esses relacionamentos vão continuar ruídos, em cinza, quebrados, no chão? Por quanto tempo? Sabe quantos anos os muros de Jerusalém ficaram no chão? Sabe quantos anos aquelas pedras que Neemias agora está removendo para reconstruir ficaram lá jogadas no chão? Eu fiz uma pesquisa nessa semana e, segundo os estudiosos de cronologia, Neemias reconstrói os muros 142 anos depois da destruição. O cativeiro para a Babilônia não foi uma única vez, foi em etapas. O marco zero do cativeiro foi quando a cidade foi invadida e o templo foi destruído, ali marco zero. Os 70 anos de cativeiro babilônico, eles são marcados no dia em que Esdras volta e começa a reconstruir o templo, o templo e o altar. Então, o dia zero da deportação é quando o templo foi destruído. E os 70 anos de cativeiro terminam quando Esdras reconstrói o altar e eles começam a cultuar a Deus. Ali cumpre os 70 anos de cativeiro. Só que depois veio outras deportações, não veio todo mundo com Esdras, veio outra gente depois. E com Neemias também, vem gente depois, eles vão vindo. E segundo os estudiosos, Neemias reconstrói o muro no ano 444, se não me engano, antes de Cristo. E que somando então os 70 anos de cativeiro, mais esse período, dá mais ou menos 142 anos. Você vai esperar tudo isso para reconstruir os seus relacionamentos que foram quebrados? Nós não temos esse tempo, meus irmãos, para aguardar, para reconstruir os nossos relacionamentos. Quanto tempo nós temos para colocar em prática um processo de reconstrução das relações que ruíram? Talvez nós não tenhamos nem uma semana, porque nesse contexto que nós estamos vivendo, de percas, de morte, ontem nós tivemos a notícia triste, da perca na vida do Wilton, do pastor Wilton, a mãe faleceu. Nós não podemos esperar muito tempo, porque talvez não tenhamos tempo para restaurar esses relacionamentos. E quem sabe, talvez nós vamos ter que amargar eternamente o peso na nossa consciência, o peso no nosso coração, por relações que nós fomos omissos e falhos em reconstruir. Por isso nós temos que olhar com atenção para as relações que estão rompidas, porque não há muito tempo hábil para a gente reconstruí-las. Volte para o texto de Neemias, capítulo 2. Neemias não está reconstruindo relacionamentos, é natural. O texto fala que ele está reconstruindo muros com pedras, com madeiras. Mas da atitude de Neemias nós podemos aprender alguns conceitos para nós aplicarmos na nossa reconstrução de relacionamentos. Do verso 11 ao verso 16 do capítulo 2, nós vemos que a primeira ação de Neemias foi não agir. Parece contraditório, né, queridos? A primeira ação de Neemias foi não agir. Porque ele chega de mansinho, como o Wilton falou no ano passado, Neemias era meio mineiro, chegou de mansinho, devagarinho, foi sondando o ambiente, permaneceu ali 3 dias descansando, depois de uma viagem longa da Babilônia. Primeira coisa, ele descansa, ele recupera as energias. Talvez, meus irmãos, o primeiro passo que você precisa dar
para recuperar e reconstruir relacionamentos é descansar. É descansar a sua mente, descansar o seu coração. É você recompor-se, é você recuperar-se. Porque na quebra de um relacionamento a gente se desgasta, a gente se fadiga. Imagina, por exemplo, um divórcio, né? A quebra de uma relação conjugal, isso traz fadiga, isso traz cansaço, isso traz peso. E a pessoa que sai desse processo, ela sai com muitas feridas e precisa de sarar, de reconstruir. Neemias, a primeira coisa que ele faz é descansar por 3 dias. Ele fica em silêncio, ele vai conhecer o ambiente, ele vai conhecer aonde ele ia trabalhar, o que ele tinha à disposição, se algumas pedras daquelas poderiam ser reaproveitadas ou não. Então ele vai fazer esta inspeção. Note que ele não começa o trabalho imediatamente. A primeira ação foi não agir. Uma viagem longa, uma viagem difícil, ele descansa. Além disso, ele também separa tempo para fazer o levantamento da situação geral. Antes de você começar o processo de reconstruir relacionamentos, levante a situação geral daquele relacionamento que precisa ser reconstruído. Por que ele está quebrado? Quando ele ruiu? Os elementos que levaram ele a ruir? Faça essa inspeção. Para restaurar relacionamentos, irmãos, não seja precipitado. Muitas vezes a nossa pressa em querer restaurar alguns relacionamentos acaba agravando ainda mais a relação. Seja paciente, analise a situação, o que levou a esta quebra, depois planeje a estratégia para a solução. Não meta os pés pelas mãos. Não meta os pés pelas mãos. É isso que Neemias faz nesse primeiro momento. Depois, no segundo momento, a partir do verso 17 até o verso 20, a segunda coisa que Neemias faz é desafiar aqueles que seriam parte no processo de reconstrução. Neemias não poderia reconstruir aquele muro sozinho. Então, ele agora vai trazer um desafio. A partir do verso 17 até o 20, nós vemos isso. Então, Neemias disse para as pessoas: olha, a gente está numa situação terrível, nós estamos em ruínas, as portas, a muralha, venham, vamos reconstruir os muros. Vamos sair dessa situação humilhante em que todos nós estamos incluídos. Fazia alguns poucos dias que Neemias estava em Jerusalém, mas nesse discurso, Neemias ele usa a terceira pessoa, vamos, nós, porque ele também se inclui naquele processo, ele também se inclui nessa vergonha, nessa humilhação. Neemias se coloca como parte daquele todo. Ele se envolve na questão, em vez de apontar para os outros. Neemias poderia ter dito: olha pessoal, construam, vão, eu nem sou daqui, eu vim de lá, eu vou voltar depois, então vamos lá, façam isso vocês. Não, Neemias diz: vamos, por sua causa, por sua culpa, a culpa é sua. Neemias não fez isso. O muro está quebrado por culpa de vocês, a causa é sua, você é responsável. E a gente tem esse hábito, né, de culpar o outro, o terceiro, para nos livrar da responsabilidade. Não, mas se nós estamos nessa condição, se o nosso relacionamento está quebrado, a culpa é sua, a culpa é dele, pastor, a culpa é dela. Gênesis 3:12, Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, Deus, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Lembra do texto que nós lemos em Gênesis 3? Eva, o que foi que você fez, Deus? Foi a serpente, ela que me enganou e eu comi. Neemias, ele não coloca as pessoas, ele se coloca dentro desse processo. Então o desafio para a reconstrução de relacionamentos, irmãos, parte também de nós. É muito cômodo a gente esperar que o outro ou que os outros restaurem as relações. Mas você pode pensar assim: pastor, mas essa relação, eu nem estou ali envolvido diretamente, foi uma relação entre eles. É a minha família, é os meus tios, são os meus primos, são os meus pais, eu não faço parte. Não, meus irmãos, você também pode ser chamado para intervir e ser bênção nesse processo. Neemias não fazia parte daquele processo. Ele não ia morar em Jerusalém, ele nem estava em Jerusalém, ele veio para isso. Mas ele se coloca como parte desse todo, desse processo de reconstrução.
Neemias identificava-se como o povo e com as suas necessidades. A cidade era motivo de opróbrio, de vergonha. Lá no capítulo 1, verso 3, Neemias ele fala sobre isso. Neemias 1, verso 3, aqueles que sobrevieram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, vergonha. Depois nós lemos no capítulo 4, verso 4, novamente nós temos essa expressão: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, estamos sendo humilhados, zombados. Capítulo 5, verso 9, mais uma vez, Neemias traz esta ideia da humilhação, por isso prosseguiu: o que vocês estão fazendo não está certo, vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria. Todo o povo estava sendo humilhado, ridicularizado. Neemias se coloca nessa condição também. Ele se coloca diante desta realidade, vergonha diante das pessoas e trazendo vergonha para Deus. Mas a mão do Senhor estava sobre ele e a mão do Senhor capacitaria Neemias para o trabalho. Agora, irmãos, isso aqui é importante você prestar atenção. Neemias enfrentou um grande desafio. Pastor, o meu relacionamento que está quebrado é um grande desafio, é muito grande. Não vou conseguir fazer isso sozinho. Talvez o relacionamento que você já identificou através do Espírito Santo, que você precisa trabalhar para ser reconstruído, você diga assim: Deus, pastor, é muito grande esse desafio. Tudo bem, Neemias tinha um desafio grande, mas ele demonstrou uma grande fé. Para um grande desafio, irmãos, é preciso uma fé grande. Qual o tamanho da sua fé? O tamanho de um grão de mostarda? Beleza, já basta, é o pontapé inicial. Para grande desafio precisa de uma fé grande. Em quem que ele tem essa fé grande? Num Deus grande. Em quem você vai depositar a sua fé para te ajudar a resolver esse problema, esse conflito, este relacionamento? Mas ele não teria feito muita coisa se ele não tivesse trabalhado com uma grande dedicação. Então, um grande desafio exige uma grande fé num grande Deus e uma ação com uma grande dedicação. Quanto você vai se dedicar para restaurar esse relacionamento que foi quebrado? O quanto nós estamos dispostos, meus irmãos, a investir em oração, busca do Senhor, investir em conversas, investir com as pessoas, insistir nisso. O quanto nós estamos dispostos a nos dedicar para que esta relação que foi quebrada seja reconstruída. Neemias investiu muito para que aquele muro fosse reconstruído. Neemias, e ele também aqui é sábio, porque ele não puxa a sardinha para a sua brasa. Olha o capítulo 4, verso 6. Neemias não diz que aquilo era resultado dele, do seu esforço. No verso 6 do capítulo 4 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegasse à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias dá crédito à atuação do povo também. Por isso é importante nós estarmos envolvidos nesse processo de trabalho. Nós estamos envolvidos, meus irmãos, nisso. O humorista inglês Jerome Carr, ele diz o seguinte: gosto do trabalho. Para ilustrar essa questão do nosso envolvimento nas relações que foram quebradas. Gosto do trabalho. É algo que me fascina. Posso passar horas vendo gente trabalhando. Entenderam? Piada? Gosto do trabalho. É algo que me fascina o trabalho. Eu posso passar horas vendo gente trabalhando. Se nós queremos nos relacionamentos sendo reconstruídos, nós não podemos apenas ficar de fora esperando que os relacionamentos sejam reconstruídos. Nós temos que estar ali, fazendo parte desse processo. Quando se trata de restaurar relacionamentos, não há lugar para espectadores. Não há lugar para espectadores. Se essa relação que foi quebrada, é preciso ação. E ação minha, ação de quem está envolvido nesse processo. Não há espaço para espectadores, nem para aqueles que elegem a si mesmo como os conselheiros e os críticos, mas há espaço para trabalhadores. Quando você se dispor a trabalhar para reconstruir esse relacionamento, ele vai ser
reconstruído. Vale a pena observar que Deus enviou aos judeus um líder de fora, Neemias. Ele vem lá, distante, recebe o chamado de Deus, através do relatório do seu irmão, conversa com o rei. Ele vem de fora, alheio, como eu já disse, ele não ia morar ali, ele ia terminar o trabalho e voltar para sua casa. Mas Deus manda um líder de fora. Neemias entrou na comunidade com uma nova perspectiva sobre o problema, com uma nova visão para o trabalho. Talvez é isso que nós estejamos precisando hoje. Talvez, irmãos, nós envolvidos nesse problema, nós não sabemos como fazer para restaurar esse relacionamento que foi quebrado. Talvez nós estamos tão focados ou tão cegos que a gente não consegue ver as saídas. E aí então, Deus na sua graça pode enviar pessoas de fora, com um olhar de fora, com uma visão de fora, que vai ter uma estratégia para que esse relacionamento ele seja restaurado. Se sozinho você não está conseguindo restaurar os relacionamentos, considere pedir ajuda a alguém. Se você não está sozinho conseguindo reconstruir os relacionamentos quebrados, considere pedir ajuda de alguém. Tenha um discipulador para caminhar com você, um companheiro de jugo que vai te ouvir, que vai orar por você e que vai ser instruído por Deus para te dar um conselho, para te dar um passo, para te dar uma luz, para dizer, olha, o caminho é por aqui, faz isso. Considere a possibilidade de ter alguém de fora, um discípulo, um companheiro de jugo. Converse com o seu pastor, converse com uma pessoa madura na fé. Se preciso for, meu irmão, procure ajuda profissional. Não há nenhum problema você procurar uma ajuda profissional que te dê instrumentos e ferramentas para romper esse momento e vencer esta realidade. Ontem nós ouvimos a palestra com a irmã Letícia lá de Matelândia e eu encorajei as pessoas, os casais, se você está precisando de uma ajuda a mais, procura a Letícia, paga uma consulta, ela vai te abençoar, ela tem o estudo, ela é profissional, ela vai saber tratar isso de uma maneira mais profissional e vai te ajudar, vai ser bênção. Então, meus irmãos, se você está sem saber o que fazer, considere a possibilidade de ter ajuda de alguém de fora. Neemias veio de fora. Neemias chegou lá, viu a situação, olhou a realidade, né, traçou um plano de trabalho e disse, agora, gente, vamos lá porque o caminho é por aqui. A pessoa não vai resolver o problema por você, ela vai te dar os caminhos e as pedras para você resolver esses problemas. Eu finalizo, meus irmãos, a minha palavra lendo alguns textos com você. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Se você já identificou algum relacionamento que precisa ser reconstruído, quero desafiar você a sair daqui desta noite com o seu coração disposto a fazer isso. 2 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo ele traz para nós aqui uma palavra de orientação. 2 Coríntios capítulo 5. Quem é embaixador do rei sabe de cor esse texto. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Preste atenção aqui, meus irmãos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, tema dos embaixadores do rei. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O homem promoveu a ruptura do relacionamento com Deus no Jardim do Éden. Mas Deus agora promove a restauração desta relação com o homem, tendo Cristo como o mediador, tendo Cristo como o elo principal,
tendo Cristo como aquele que veio de fora, tendo Jesus como aquele que vai propiciar a reconciliação, primeiro sua com Deus e depois sua com as pessoas com as quais você precisa se reconciliar. Para nos reconciliar com Deus é que Jesus veio para a terra, e para então nos dar o caminho da reconciliação, para que pudéssemos nos reconciliar entre nós. Nós não vamos conseguir muito êxito em reconciliarmos, em restaurar relacionamentos quebrados, sem primeiro reconciliar a nossa relação com Deus. Sim, meus irmãos, é possível reconstruir relacionamentos. Você crê nisso? É possível reconstruir relacionamentos. Adão e Eva se reconciliaram com Deus. Gênesis capítulo 4, verso 26, a Bíblia diz que depois que nasceu Enos, neto de Adão e Eva, eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 4 do Gênesis, verso número 6. Com o pecado eles se afastam do Senhor. O pecado distanciou o homem de Deus. No capítulo 4 do Gênesis, verso 25, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Sempre que eu leio esse texto, para mim, eu entendo que aqui Adão e Eva voltam a uma comunhão, a uma reconciliação na presença de Deus. É possível reconciliarmos com Deus e é possível também reconciliação interpessoal. Esaú e Jacó se reconciliaram. Lembra de Esaú e Jacó? Os irmãos que tiveram aquele problema. Jacó tem que fugir para não ser morto. Gênesis, capítulo 33 agora, verso número 4. Jacó que sai fugido para não ser morto por Esaú. Depois de alguns anos, a Bíblia diz no Gênesis 33, verso 4, Esaú correu ao encontro de Jacó. Jacó agora está voltando para sua terra natal. Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Deus abençoou Esaú. Deus ministrou perdão no coração de Esaú. Deus moveu a vida de Esaú a ponto de ele perdoar o seu irmão Jacó. E Jacó veio com medo de que Esaú quisesse ainda matá-lo, mas Jacó foi surpreendido com a atitude de Esaú, que já havia perdoado. Então, meus irmãos, é possível a reconciliação. José e os seus irmãos se reconciliaram. Lembram de José? Foi vendido pelos irmãos para uma caravana midianita, foi parar no Egito, trabalhou na casa de Potifar, depois foi preso. Mas da prisão ele sai e vai ao trono do Egito. E depois no final os irmãos vão para o Egito comprar trigo. José se revela para os seus irmãos, traz toda a família para morar no Egito. Mas depois que o pai morre, depois que Jacó morre, os irmãos de José ficaram com medo. José agora, que o nosso pai morreu, ele vai se vingar de nós e ele vai devolver todo o mal que nós fizemos para José. Mais um texto do Gênesis, capítulo 50, verso 19, os irmãos de José são surpreendidos com a atitude de José. Capítulo 50 do Gênesis, verso 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aqueles irmãos que achavam que agora José iria se vingar, José diz para eles: está tranquilo, eu já perdoei, a nossa relação já foi reconstruída. O filho pródigo e o seu pai se reconciliaram. Lucas capítulo 15, verso 20 ao 24. O filho sai de casa, gasta todos os bens do pai, volta para casa, o pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija e o reconstitui na condição de filho. Eles reconstroem aquela relação. João capítulo 21, 15 a 17. Pedro se reconcilia com Jesus Cristo. Pedro nega Jesus,
Pedro se frustra, mas Jesus, depois de ressuscitar, vai ao encontro dele. Pedro é perdoado, a relação ela é reconstruída. É possível, meus irmãos, reconstruir relacionamentos quebrados. Eu finalizo dizendo para você que eu penso que se Abel não tivesse morrido, Abel teria se reconciliado com Caim, o agressor. O irmão que o feriu a ponto de morrer, mas eu imagino que se Abel não tivesse morrido, ele tivesse ficado mal, tivesse ficado doente, com sequelas, aleijado, eu tenho para mim que Abel perdoaria Caim diante daquela realidade. Por que eu estou citando isso? Para dizer para você que enquanto houver vida, há possibilidade de reconstruir relacionamentos quebrados. Amém? Enquanto houver vida, há possibilidade de construir relacionamentos, reconstruir. Portanto, comece a planejar.